O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12 horas em Patrocínio. Estamos de volta com o nosso comentário do dia. Hoje, nesta sexta-feira, dia 19 de agosto do ano 2016. Bom, nós estamos seguindo aí as questões eleitorais, das eleições deste ano, pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, né? Trazendo as informações do TRE para os nossos ouvintes. E o TRE publicou ontem já o registro das cinco candidaturas de patrocínio. E já estão registrados aqui dizendo o seguinte para o TRE. Nome completo, Roberto Carlos Nascimento, PTB, aguardando julgamento. Cássio Remes dos Santos, 45, PSTB, aguardando julgamento. Berônimo Moreira Marra, 40, PSB, aguardando julgamento. Fausto Amaral da Fonseca, PT, aguardando julgamento. E Grace de Queiroz Elias, PRB, aguardando julgamento. Quer dizer, está na fase agora de aguardar julgamento aí das todas as candidaturas registradas na semana passada, foi o último prazo para registro. Falar em julgamento, essa questão da ficha limpa está dando um pendeapá danado, viu, gente? Depois daquela resolução adiante ontem do Supremo Tribunal Federal, que só as câmaras podem julgar e rejeitar ou aprovar as contas dos senhores prefeitos, duas espécies de contas, a coisa esquentou. A questão dessa discussão. Mas nós vimos uma matéria, ainda estamos aqui, lá na redação, no site do Jornal Mineiro, O Tempo, que diz o seguinte: ficha limpa pode barrar 4.800 candidatos no país. Um trecho aqui diz o seguinte: ao menos 4.849 políticos que tentam concorrer nas eleições municipais deste ano no país podem ter os registros de candidatura impugnados por serem considerados ficha suja perante a Justiça Eleitoral, segundo o levantamento obtido pelo Estado. A análise foi feita sobre as 467.074 candidaturas já validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até ontem, quinta-feira. Aprovada em 2010 com o intuito de evitar que políticos condenados disputem cargos públicos, a lei da ficha limpa tornou-se alvo de uma das principais polêmicas neste início de campanha eleitoral. Aliás, desde 2010 para cá, todo ano eleitoral está dando problema essa questão essa má interpretação da ficha limpa, né? Tanto assim que Gilmar Mendes, ministro do TSE, presidente do TSE, disse ontem que essa lei foi feita por bêbados. Bom, vamos seguindo aqui no que diz respeito ainda à questão da ficha limpa. Parte delas ocorre por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu ao Legislativo a palavra final sobre a aprovação de contas de gestores públicos para fins de torná-los inelegíveis. É questão que foi decidida no STF ontem, aliás, anteontem. Além da reprovação de contas, entre as irregularidades que podem enquadrar um político como ficha suja, estão condenações em segunda instância por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, peculato ou improbidade administrativa. Quer dizer, a questão que o ministro Gilmar Mendes falou ontem, criticou, questão das contas, mas tem outros itens que também tornam inelegível o candidato, como foi falado aqui, condenações de segunda instância por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, peculato, né, ou improbidade administrativa. Esse último é o caso que levou uma juíza lá da cidade de Votorantim, no interior de São Paulo, a suspender quarta-feira o registro de 2 candidatos a prefeito. Em 2012, na primeira vez que a regra foi aplicada na disputa para prefeito e vereador, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu quase 8.000 recursos referentes à impugnação de candidaturas, sendo que aproximadamente 3.000 foram baseadas na lei da ficha limpa. Os quase 5.000 casos neste ano foram identificados após cruzamento do CPF dos candidatos registrados com base de dados de tribunais de justiça, tribunais de contas e outros órgãos do controle. Falar de tribunais de contas, ontem nós vimos diversas entrevistas, né, pelo site, pela televisão também, pelo rádio. Os presidentes dos conselhos, dos tribunais de contas do Estado estão todos revoltados com a decisão do TSE, a decisão do STF por 6-5
anteontem, dizendo que quem julga as contas do prefeito são as câmaras municipais. Estão revoltados, que vão entrar com recurso e tudo mais, porque, nesse caso aí, diz que o STF está deixando uma estrutura muito bem organizada, que são os tribunais de contas do Estado, estão proibidos de julgarem as contas dos prefeitos. Vamos ver o que vai dar isso aí, não é? Mas seguindo com relação ainda à ficha suja, o cruzamento foi feito automaticamente por um sistema do Ministério Público Federal e os dados foram enviados aos cerca de 3 mil promotores eleitorais este ano, né? Que devem verificar se a ocorrência apontada vai ou não barrar o candidato. Isso porque o sistema pode encontrar, por exemplo, né, uma decisão judicial desfavorável ao político, mas que já está suspensa. É outro problema sério também. Mas o Ministério Público Eleitoral acredita que o número detectado até agora possa estar subestimado. Além de o TSE não ter validado todos os registros de candidaturas até o momento, há diversos casos de falso negativo, quando o sistema não verifica pendências do político pelo CPF, mas ele é inelegível. Então, a Procuradora da República e Coordenadora Nacional do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, GENAF, Ana Paula Mantovani, estima que ao menos 10 mil recursos questionando o registro de candidatura cheguem ao TSE a partir da segunda quinzena de setembro. Apesar dos prazos curtos para impugnação de registro, a previsão é de que nem todos os casos sejam solucionados antes do primeiro turno, o que ocorre no dia 2 de outubro, como sempre acontece, né? E pelo entendimento da maioria dos ministros, prefeitos que tiverem suas contas aprovadas por tribunais de contas poderão reprovadas, aliás, pelos tribunais de contas, poderão concorrer nas eleições se o balanço não tiver sido rejeitado também pelo Legislativo. Vamos dizer que muita confusão e isso ainda vai dar muito pano para a manga. Mas a gente volta com mais novidades aqui no Comentário do Dia, do TRE e do TSE também, né, no intuito de levar essas informações aos nossos ouvintes e aos candidatos também. Gente, um abraço, boa tarde, fique conosco, venha com o Peruzão, então, nossos convidados no Rádio Comunidade. Um abraço e até amanhã. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.